Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou falar das minhas leituras de janeiro. Tô um pouquinho atrasada nesse vídeo, com certeza. Espero que a câmera esteja boa, não tô conseguindo focar muito bem hoje. Tô um pouco atrasada, já estamos no final de fevereiro e eu tô vindo falar das minhas leituras de janeiro ainda. Mas a vida tá corrida. E quem me acompanha lá no Instagram já sabe, inclusive brinquinhos aqui de Cinnamon Roll, só pra dar uma animada, pra ficar... enfim. Mas a vida tá corrida, em fevereiro eu comecei em um emprego novo e também adotei um filhote, então a vida tá caótica realmente, porque eu tô tendo que me desdobrar pra fazer essas duas coisas. Tô trabalhando de casa agora, então tenho um período a mais pra, inclusive, educar esse filhote, ficar de olho aqui nas artes dele, mas também acaba tendo muito mais tempo pra fazer todas as outras coisas, sabe? Tipo, você tá em casa, aí você quer limpar, você quer organizar as coisas, aí eu trabalho, daí eu cuido do filhote, mais coisas pra organizar, porque ele tá bagunçando a casa, coisas do tipo. Vou até deixar aqui o Instagram dele, do Oli. Ele é um filhotinho que a mãe foi abandonada, e aí tem um Instagram de protetoras que eu sigo, e elas resgataram essa mamãe, e não sabiam que ela tava grávida, e aí ela deu aí 6 filhotes, um pouco mais, um pouco menos, e ele foi um desses filhotes, depois de procurar muito aí, né, entre ONGs e eventos de adoção, pra gente sentir aquela conexão. Eu queria um cachorro mais velho, meu marido, por ter o Eros ter sido o primeiro cachorro dele e ele nunca ter pegado essa fase de filhote, ele queria pegar um filhotinho, então por isso pegamos o Oliver. Mas enfim, vou deixar o Instagram aqui e vamos para as leituras, porque não são muitas, mas eu tendo a falar bastante, né? E enfim, quem quiser me acompanhar mais de perto, saber um pouco mais do que tá rolando e por que eu sumo, me sigam lá no Instagram que eu apareço mais por lá. Janeiro foi um mês que eu foquei muito em leitura de romances, porque no final do ano passado eu tinha muitas leituras ali que eu queria fazer, que eu me coloquei como meta, que eu coloquei como TBR. E aí eu acabava, toda hora que eu terminava um livro, pensando, nossa, eu queria muito ler um romance. Então, em janeiro, eu deixei todos os romances que eu queria mais ler. E eu comecei o ano lendo Amor Corrompido, da Ana Huang, que faz parte dessa série Twisted. Esse aqui é o Twisted Love, saiu pela editora Essência. É um livro curtinho até, foi o primeiro do ano, e eu gostei bastante. Eu finalizei esse livro com 3 estrelas e meia, porque durante a leitura eu fui sentindo ali que o personagem ele não era muito crível. Mas aí quando eu terminei o livro e ao longo do mês, e lendo o segundo volume da série, eu acabei gostando cada vez mais do personagem do primeiro livro. Enfim, esse aqui vai falar do Alex Volkov e da Ava Chen. Todos esses livros vão envolver algum tipo de romance proibido ou com algum empecilho. Aqui o Alex, ele é um cara muito bonito, muito forte, muito misterioso e podre de rico. É dual POV, então a gente tem o ponto de vista dos dois. E a gente sabe sobre ele que ele tem uma vingança e uma história muito triste no passado dele, que ele tá tentando se vingar até hoje, né? A vida inteira dele é movida a isso. E o melhor amigo dele é o irmão da Ava, que é o Josh. Os dois fazem faculdade no mesmo lugar, ou se conheceram na faculdade, enfim. Eles têm ali um envolvimento. E esse irmão dele, né? Esse irmão da Ava, o melhor amigo dele, ele vai passar uma temporada em outro país, por conta da faculdade de medicina que ele faz. E a irmã dele, ele sempre foi super protetor e ela acabou de terminar um relacionamento, ele tem medo que o cara vá atrás dela de novo e ele pede pro Alex ficar de olho nessa menina. Então ele se muda pra casa do Josh, que é vizinho da Ava, pra ele poder ficar de olho nela, e assim eles acabam, né, se envolvendo a contragosto dos dois. Já a Ava, ela é uma garota super espirituosa, animada, sunshine, mas ela tem também uns traumas de infância que geram pesadelos diários nela muito fortes. Ela tem traumas muito pesados, mesmo fazendo terapia, né? E ela vê então nesse melhor amigo do irmão, que é um cara meio fechado, meio escroto, a oportunidade de superar alguns traumas que ela tem. Então é isso, tá? Mas o que eu achei? Eu gostei muito da Ava, eu gostei muito das amigas, que são os assuntos dos próximos livros, né? O grupinho de amigas da Ava, da Bridget, todas elas, são 4, eu acho, vão ser os próximos livros. Eu gostei desse grupo de amigas. Mas o Alex em si, eu achei ele um personagem muito clichêzão. Ele é super malvado e ele consegue tudo que ele quer e ele sempre tá um passo à frente de todo mundo, e essa vingança.
em diversos momentos eu achava clichê demais e não crível. Eu não conseguia acreditar nesse personagem e nas coisas que ele fazia. Eu achei tudo muito exagerado. E apesar do livro ser curto, no final eu já tava um pouco cansada, sabe? De tudo esse personagem fazia. Então, enquanto eu tava lendo, eu tinha muitos desses problemas aí com a leitura e com a construção desse personagem. Mas como eu falei, quando o livro terminou e eu ficava pensando no livro, eu gostava cada vez mais do personagem e do casal. E eles fazem aparições nos próximos livros. Eu acho que todos eles aparecem nos próximos livros. Mas eles fazem algumas aparições, assim, pontuais, mas importantes. Não é só, tipo, uma menção a eles. Eles realmente têm papéis protagonistas nos próximos livros. Então a gente vê o Alex no segundo, que eu vou comentar. E aí eu percebi o quanto eu sentia falta desse personagem e o quanto eu gostava dele. Então é muito estranha essa sensação na minha cabeça. Porque é isso, tipo, parece que quanto mais tempo passa, mais eu gosto desse personagem. Vou vendo uns edits também no TikTok, uns vídeos desse casal, e vou pensando, caraca, eles são um casal muito legal. É bizarro, mas é aquele guilty pleasure, né? Porque é o cara também hiperprotetor, que faz tudo por ela, uma personalidade meio vilão, meio destruiria o mundo todo pra ficar com você, sabe? Então, enfim, gostei. Depois eu li Checkmate, da Ellie Hazelwood, foi um presente de Natal. E ele é um livro jovem adulto, eu acho que é isso, da Ellie Hazelwood, primeiro dela desse estilo. E parece que eu dei 4,5. Eu achei que eu não fosse gostar tanto desse livro, porque ele não tem hot, já tem esse ponto. Ele é muito mais jovem, então eu pensei que eu não ia gostar tanto, porque eu não sou muito fã de YA. Mas, como vocês veem pela nota, eu acabei curtindo muito, porque virou um dos meus casais favoritos, mesmo não tendo tanta interação e tanta química, assim, direta e física entre eles. Vai falar da Mallory Greenleaf, que o pai dela era jogador de xadrez e ela aprendeu a jogar xadrez durante a vida dela, durante a infância, se envolveu muito com esse jogo, mas aí ele morreu e algumas coisas aconteceram que a gente não tem muito conhecimento, que afastaram ela do jogo e também obrigaram ela a arranjar um emprego e ser meio que a provedora principal da família, porque a mãe dela acaba adoecendo, também entrando numa certa depressão, então ela não consegue trabalhar todos os dias, não consegue manter o emprego dela que ela tinha antigamente, e então a Mallory tem que tomar a frente da família e cuidar da mãe, da irmã e dela mesma. E ela trabalha numa mecânica, sabe? Gente, esqueci o nome, num mecânico. Basicamente, consertando carros. Aqui no começo do livro, o que a gente vê é o dilema dela de ter que prover pra família, de ter que trabalhar nesse lugar, enquanto a melhor amiga dela, que também é jogadora de xadrez, tá participando de campeonatos e tá indo pra faculdade, e ela acha que elas não vão se falar mais, porque, pô, ela vai ficar presa naquela cidade pequena trabalhando com carro. Mas essa amiga dela, então, acaba precisando de alguém para substituir o time dela de xadrez num campeonato. E ela chama a Mallory, implora para ela, na verdade. Depois de muita insistência, a Mallory aceita e vai para esse campeonato de xadrez. E acaba derrotando o oponente dela sem perceber que é o Nolan Sawyer, que é simplesmente o maior jogador de xadrez do mundo. Tipo, coisa de ranking por jogo mesmo, sabe? Ele ganhou de todo mundo e ele é o melhor jogador de xadrez atual. Então isso causa um rebuliço no mundo do xadrez e nas notícias e tudo mais. E todo mundo vai atrás dela, ela é chamada pra fazer parte de equipes e tal. E ela tem que então decidir se ela vai continuar provendo pra família dela ou se ela vai jogar xadrez. Porque ela também acha que trazer esse tema do xadrez de volta pra família vai gerar muita dor por conta do pai dela. Então ela tem esses dilemas. Mas é muito gostoso esse livro, muito, muito gostosinho mesmo. Toda essa parte do xadrez é muito interessante, porque também sai um pouco da fórmula da Ellie, que ela sempre fala de mulheres na STEM, de mulheres na ciência, na física, e aqui é jogo de xadrez, então é mais simples de se envolver nesse mundo. E o casal é muito fofo, não tem como. O Nolan é aquele nerdão e tal, do meio do xadrez, também tem seus traumas. A Mallory, ela tem muito medo de falar a verdade para as pessoas, então ela se esconde ali atrás daquela persona. E foi um livro muito gostosinho. Realmente é assim, tem a química, tem os encontros, mas quando vai chegar na parte do hot, ela corta. Então, pra quem já tá acostumado com os livros da Ellie, pode ser um pouco frustrante, principalmente se você não souber que você tá entrando nesse livro sendo um YA. Então, tem isso. Mas eu gostei bastante e super leria mais sobre esse casal, porque eu fiquei apaixonada. Depois eu li Imperfeitos, da Christina Lauren. É meu primeiro contato com essas autoras. São duas autoras que escrevem juntas. E também dei 3,5 para esse livro. Esse livro aqui vai falar da Olive e do Ethan. Os dois estão indo, assim, pro casamento dos irmãos. Então, a Olive tá indo pro casamento da irmã gêmea dela e o Ethan pro casamento do irmão dele. Os dois são padrinhos. E, por motivos distintos, eles não aprovam o buffet
que é de frutos do mar. O Ethan porque ele tem nojo de buffet no geral, e a Olive porque ela é alérgica a frutos do mar. E a irmã dela também, eles têm uma relação meio... aquele filme da Lindsay Lohan, com o McFly, de sorte e azar. Porque ela sempre se considera uma pessoa muito azarada e a irmã dela é uma pessoa muito sortuda, que sempre ganhou muitos prêmios, que consegue acumular muitos tickets e trocar por coisas. Tipo, a vida dela meio que se encaminha. Tanto que o casamento dela inteiro foi feito por meio de ganhar concursos, de acumular pontos e conseguir o melhor preço nas coisas. Tanto que o buffet foi no meio de um desses sorteios ou algo do tipo. E aí o que acontece é que todo mundo que se alimenta desse buffet acaba pegando uma intoxicação alimentar por meio desses peixes com uma bactéria específica muito fodida, que vai deixar eles assim meio mal, vomitando e etc. por pelo menos 3 semanas. Então quando isso acontece, a irmã dela e o novo marido sugerem que a Olive e o Ethan vão nessa lua de mel no lugar deles, porque não é reembolsável, também faz parte de um sorteio, e é no Havaí, se eu não me engano. E eles acabam aceitando, mesmo que eles sejam inimigos mortais, porque desde a primeira vez que eles se conheceram, a Olive sente que esse cara faz piada dela, que fica encarando o corpo dela, ela é um pouco acima do peso, então tem todos esses fatores, mas eles acabam aceitando ir pra essa lua de mel juntos, se conhecem mais, vivem momentos incríveis e se envolvem, obviamente. E eu gostei bastante desse livro, dessa parte do Havaí, foi uma viagem muito legal, muito engraçada, os personagens são muito cativantes, mas o final do livro tem a famosa trope de miscommunication, tem umas coisas meio erradas ali que eu achei no comportamento do Ethan em relação a Olive, mas no geral foi um livro bem gostoso, e eu dei 3 estrelas e meia porque foi isso, foi uma leitura muito, muito gostosa, mas eu não acho que seria muito marcante ou que, nossa, me apaixonei pelos personagens. Eu gostei muito da vibe, gostei muito da viagem de lua de mel, que não era deles, dos passeios, eu gostei bastante, é bem comédia romântica de sessão da tarde, então é uma vibe muito, muito gostosa mesmo, e super veria um filme. Eu até acho que se esse livro fosse um filme, eu ia gostar ainda mais, então vale a pena. E essa aqui tá com a capa roxinha, vocês devem conhecer esse livro por uma capa amarela que tem nas livrarias. Mas foi uma edição comemorativa, não sei porquê. Do que, né? Acho que era de Natal. Vinha o novo livro que eu ainda não li, que se chama Mais Que Amigos, e esse aqui com essa capa roxinha. E aí eu comprei mais por esse aqui, porque eu amo esse tom de lilás roxinho, então precisei pegar. Depois, gente, eu li no Kindle o Haunting Adeline, da H.D. Carlton, e eu dei 3 estrelas. Esse livro é muito estourado no TikTok, muito, muito, muito famoso. E ele é um livro de dark romance, e bem dark. Eu já li alguns outros livros de dark, bully romance, que são pesados, mas que eu gostei bastante. E esse livro, ele foi muito confuso na minha vida. Eu dei 3 estrelas porque eu me senti muito confusa durante essa leitura. Porque é a história de uma mulher que se muda pra casa da avó dela, e que faleceu, né, no caso, e lá ela descobre um diário e algumas outras coisas, enfim. Vai descobrindo coisas nessa mansão da avó dela, que inclusive a mãe dela não acha que ela deveria morar lá, ela acha que é uma casa velha, que é uma casa assombrada, mas ela decide se mudar pra lá. E a partir do momento que ela se muda, ela descobre que ela tem um stalker, um cara que fica ali observando ela durante a noite pela janela, que manda coisas pra ela, que entra na casa dela e deixa coisas, mesmo ela tendo os melhores sistemas de segurança instalados. Ela também descobre por meio desses diários que a avó dela, na verdade que a bisavó dela, tinha também um stalker, então, que é a dona original ali daquela casa, né? E aí ela acaba relacionando, então, essa leitura do diário da avó dela, que também se mostra um mistério, já que a bisavó dela foi assassinada, com a situação dela com esse stalker. Então, assim, dá pra perceber claramente que é uma história muito bizarra, muito errada, né? Porque, pô, é um stalker, é um cara que tá perseguindo ela contra a vontade dela, mas, ao mesmo tempo, a menina parece que gosta. Então isso confunde muito a minha mente quando ela diz, ai, não quero, ele é um stalker, mas toda vez que eles têm uma interação real, ela se rende a ele muito fácil. Então, me confundiu muito a cabeça ter gostado desse casal e desse livro, porque tinha muita coisa errada, muita coisa que ia muito ali batendo de frente com o meu feminismo, com o meu ser mulher mesmo, e ao mesmo tempo era bom. Então, é tipo assim, se você vai ler um dark romance, coloca a toquinha de dark romance e ignora tudo, porque é bizarro. Mas mesmo assim, eu dei 3 estrelas por isso, né, porque eu não consegui passar 100% por cima dessas coisas erradas, mas também porque esse mistério que a personagem se envolve de descobrir o que aconteceu com a bisavó, que também tinha um stalker, ao longo do livro foi ficando muito chato, enquanto a história dele, fora dessa parte do stalker, era muito legal, porque a gente vê que esse personagem, que é o Zaid, e ela é a Adeline, óbvio,
ele faz parte meio que de um grupo super famoso, ele é o dono, na verdade, de um grupo super famoso de pessoas que mexem com internet, cyber, detetives e tal, que desmantela e acaba com organizações, situações, lugares de prostituição, principalmente infantil, então pedofilia. E ver tudo que ele tá fazendo e como ele vai atrás dessas pessoas e livra o mundo e liberta crianças e mulheres é muito legal. Eu tava adorando ver essas partes do livro onde ele fazia essas operações. E era meio assim, né? O dia de trabalho dele, depois ele meio que ia lá stalkear a Eddie, porque na mente dele, então, ela ia ser dele no final, querendo ou não. Seria tipo isso, sabe? Uma hora ela vai se apaixonar por mim, eu tenho meus planos e meus métodos e tal. E a parte dela era simplesmente muito chata. A parte dela pesquisando, procurando sobre a avó, ligando pra polícia. E, ai, será que eu gosto dele? Será que eu não gosto? Tava ficando muito tediosa. E aí, por isso que eu dei 3 estrelas também. Porque eu tava preferindo ler do ponto de vista dele. Mas enfim, não tenho muito mais o que falar, gente. Se vocês não aceitam de jeito nenhum qualquer tipo de situação dark, né? Tem cenas muito pesadas nesse livro, como a cena da arma, que todo mundo deve saber o que é, porque tem no TikTok, assim, escrachado. Se você não gosta de nenhum tipo de subjugação da mulher nessa questão de uso do poder para conseguir as coisas e tal, não leiam esse livro. Não vai ser pra vocês, realmente é bem dark. Comecem talvez por um dark mais leve pra ver se vocês gostam, ou vai direto nesse aqui também, mas é que é um livro muito grande também, ele tem quase 600 páginas. Enfim, é isso que eu tenho a dizer de Haunting Adeline. Depois eu li em livro físico também Os Jogos de Amor, da Ana Huang, que é o segundo livro de Twisted série. E esse aqui eu dei 5 estrelas, favoritado. Então, esse aqui vai falar do Reese Larson e da Bridget von Ashburg. Acho que é assim que se fala. A Bridget, ela é uma princesa, literalmente. Eu não lembro mais o nome do lugar, que eu já achava difícil quando eu tava lendo. Mas é um lugar aparentemente fictício. Ela é princesa desse local. E o irmão dela, desde criança, foi criado pra ser o rei. Enquanto ela queria estar o mais distante possível dos holofotes. Foi fazer faculdade em outra cidade, em outro... Não lembro se era outro estado. Enfim, foi fazer faculdade em outro lugar. Ela vive meio abaixo dos holofotes, não quer ter participação em nada, porque o irmão dela vai assumir. Porém, logo no começo desse livro, o irmão dela abdica em nome de se casar com uma mulher que é uma plebeia. Então, isso força a Bridget a agora ser a nova rainha. Então, ela tem que estudar tudo em poucos meses, tem que conquistar o povo, já que ela nunca esteve lá por eles, então tem esse risco. Porque caso ela não assuma, né, vai partir para uma outra pessoa que é uma pessoa meio que ruim ali, né? Ou para um primo dela que também é meio escroto, enfim. Então, ela tem que assumir o trono e cumprir com as responsabilidades dela. E o Reese Larson é o novo guarda-costas da Bridget. Ele é um ex-Navy, que eu não sei como se fala, eu sempre esqueço isso, mas enfim, coisa de exército, né? E ele é extremamente rabugento e hiperfixado nessa coisa de segurança, nos mínimos detalhes. A primeira coisa que ele fala pra ela é: você vai ter que se mudar, essa casa é muito aberta, sabe? Tipo, ele meio que manda nela e ela não gosta disso porque ela é a princesa. Então, como assim? Você vai me dar ordens? Como eles estão ali vivendo 24 horas por dia juntos, né? Porque ele é o guarda-costas da princesa. Eles acabam se envolvendo, desenvolvendo uma relação. Mas, obviamente, a Bridget não pode se envolver com alguém que não seja da realeza, porque senão ela automaticamente perderia esse direito ao trono e já passaria para a próxima pessoa, que foi exatamente o que aconteceu com o irmão dela. A gente vê ela debatendo muito sobre isso, porque ela nunca quis ser rainha, ela não quer ser rainha, ela não quer estar nos holofotes e ter a vida dela controlada. Mas ao mesmo tempo ela tem esse senso de dever. O avô dela, quem tá no poder, ela ama o avô dela, ela ama o irmão, apesar disso, dele ter feito isso com ela. E o Reese já tem aquela mentalidade, ele já foi guarda-costas de muitas outras pessoas, ele sempre teve essa mentalidade de não se envolver pessoalmente com nenhum dos clientes, não quer saber do cliente, não quer saber da vida dele. Mas com a Bridget é diferente, ele vê ela como uma pessoa que não é a mimadinha, riquinha, princesa, como ele achou que ela ia ser, mas uma pessoa com interesses muito, né, reais, como voluntariar em um abrigo de animais sempre, mesmo sem precisar, sem mostrar isso pro povo, né? Não é uma coisa realmente pra fazer uma propaganda dela. E os gostos dela, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta, vai atraindo a atenção dele, mesmo contra a vontade. Então, é esse amor ainda mais proibido do que a gente vê no primeiro livro. E eu me apaixonei por esse casal, gente. Eu me apaixonei pela Bridget. Ela é uma pessoa muito pra frente, muito decidida, diferente da Ava. Ela é extremamente independente e
tem suas decisões muito fixas na sua mente. E o Rhys é o Rhys, sabe? Também é um personagem rabugento, mas incrível. Esse casal é perfeito, o final do livro é perfeito. Eu fiquei assim... Amei esse livro, ele é um pouco maior do que o primeiro e eu li, se possível, ainda mais rápido. Então aqui também, como eu falei, a gente tem a participação ativa do Alex com a Bridget. Eles se conhecem, obviamente, então tem um papel muito chave aqui dele nesse livro e eu gostei bastante de ver ele retornando com a Eva. Mas, assim, eu dei 5 estrelas favoritado, como eu falei. Tô cheirando o livro, porque ele é muito cheiroso, esses livros. Mas aqui o plot de relacionamento e de passado de alguns personagens, eu matei muito rápido, sabe? O que acontece com o Rhys, quem ele é e tal. Foi uma coisa muito fácil, assim, de adivinhar o que ia acontecer, tá? Muito fácil. Não adivinhei exatamente, é tal pessoa e tal pessoa. Mas já sabia meio que o outline do que tinha acontecido aqui, então não foi nem um pouco surpreendente. Mas eu gostei de que não foi essa saída que a personagem tomou, que foi o que eu imaginei no começo. Tipo, é assim que vai se resolver e vai ser simples. Não, teve uma outra saída e eu gostei bem mais. E enfim, gostei bastante. Aqui a gente vê novamente as personagens, né? As amigas. E também vemos, eu acho que o chefe do Rhys, que também vai fazer parte de alguns dos livros, pelo que eu vi. Enfim, fiquei muito feliz com essa leitura, gostei bastante, favoritei. E é o que eu falo, eu gostei mais da leitura desse livro, foi tudo muito mais crível, foi mais tranquilo de acreditar nesses personagens, eles eram muito cativantes, tinham características muito marcantes. Mas, apesar de eu ter 5 estrelas favoritado, nesse, eu ainda sinto que meu casal favorito é o Alex e a Eva. Por algum motivo. Eu gostei menos do livro, mas gostei mais do casal. É isso. E tô louca pra ler os próximos. Eles já estão todos disponíveis em inglês no Kindle Unlimited. Se você ler em inglês, tá lá. Mas como eu comecei a ler em português e em livro físico, eu estou esperando sair em português. Aí, gente, eu acabei abandonando o Joanna Dark, da Catherine J. Chen. Esse livro aqui foi um presente de aniversário do ano passado, eu acho. Não me lembro se do meu marido ou da minha sogra, mas ó, eu cheguei um pouco mais da metade desse livro e acabei abandonando. Ele vai fazer uma releitura da história da Joanna Dark, que é a mulher que foi santificada pela Igreja Católica, por ter participado ali, esse vestido de homem, e participado da guerra da França contra a Inglaterra, né? E batalhado principalmente em nome de Deus, trazendo profecias, trazendo coisas assim, mais religiosas para dentro dessa guerra e conseguindo virar o jogo e salvar muitas pessoas. Aqui a gente vai ver então uma releitura muito feminista dessa personagem, então também eu vi que muitas pessoas bem religiosas não gostaram muito dessa releitura porque descaracterizou a história real da santa, porque ela é uma pessoa real, né? Não é um mito, não é algo do tipo. E eu tava esperando um livro que fosse meio estilo Ariadne, Canção de Aquiles, coisas do tipo. E o começo do livro foi bem interessante, que vai falar da infância, eu tava gostando bastante. E aí quando ela já se torna adulta, quando as coisas começam a se encaminhar pra ela participar da guerra, eu comecei a achar tudo muito arrastado e muito chato, pra dizer a verdade. Eram páginas e páginas descrevendo coisas que não tinham tanta importância, ou fazendo discursos e discursos de personagens que eu ainda não tinha muita ligação. Então traz um personagem novo do nada e coloca 3 páginas de discurso dele. E aí eu fui percebendo que eu já tava... Esse livro aqui eu acho que foi um dos primeiros que eu comecei no mês. E eu terminei Jogos de Amor dia 22 e eu ainda tava com esse livro. Então assim, não tava indo pra frente, tava desanimada, tava entrando numa ressaquinha por conta desse livro. Então eu resolvi abandonar, não é o tipo de livro que eu tava esperando realmente. A minha expectativa era outra e é isso, abandonei ali pela metade. E agora que eu percebi que eu fiz a doação de livros, eu chamei o pessoal pra vir recolher livros aqui em casa, né, que eu sempre faço doação, e eu percebi agora que eu esqueci de mandar esse. Eu tinha falado, eu vou gravar o vídeo antes, daí eu já boto pra doar, esqueci. Então vai ficar na minha estante mais um tempo. E aí o último livro que eu li no mês foi provavelmente o melhor livro que eu li esse mês, que é o Mile High, da Liz Stomford. É um livro que também tá no Kindle Unlimited em inglês, não tem previsão pra sair em português, não vi nenhum burburinho sobre isso. E, gente, eu simplesmente amei esse livro demais. Ele é um livro bem grande também, tem aí suas 600 e poucas páginas e 5 estrelas favoritado também. E assim, entre esse, por exemplo, Jogos de Amor, que eu também favoritei, esse foi o melhor, sabe? Tipo, o melhor livro que eu li em janeiro foi esse. Eu me apaixonei. É um livro de hockey. Também gosto muito dessa temática, então é um livro que vai falar de jogadoras de hóquei, mas aqui mais
numa visão profissional. Então eles não estão mais na faculdade, na escola, enfim. São jogadores profissionais de hóquei. Aqui eles jogam pro Serpents. Acho que é esse o nome, tô meio em dúvida agora. Não me lembro, como eu não tenho o livro, né? Vai ficar difícil. Mas enfim, são jogadores profissionais, então de tempos em tempos tem as temporadas de jogo. E aqui a gente vai ver o Xanders, que é... Ele tem, assim, seu melhor amigo. Eu já não lembro o nome, eu sou péssima com nomes. Mas eles se conheceram na escola, jogaram juntos, jogaram um contra o outro, eram inimigos, até que o Xanders entendeu que a raiva dele direcionada a esse amigo tinha a ver com traumas de infância. Resolveu entrar na terapia, achei isso muito legal. E trouxe esse cara pra terapia também, eles viraram melhores amigos e jogam juntos no mesmo time. Mas desde que eles entraram, eles também criaram pra mídia uma imagem de garoto bonzinho, golden boy do time e bad boy do time. No caso, o Xanders sendo esse bad boy, o cara que briga no ringue, o cara que sai toda noite dos jogos com uma mulher diferente, super pegador, super bad boy, enquanto o outro é o cara de família, é casado, tem filha, o carinha fofinho do time. E isso já fazem muitos anos, já fazem quase 10 anos pelo que eles estão falando, e o Xanders não é essa pessoa ruim. Ele apoia causas, ele tem a própria organização junto com esse melhor amigo em prol de saúde mental de pessoas que querem ser jogadoras de hóquei ou jogadoras, enfim, no geral. Ele ama o melhor amigo, ama a esposa e a filhinha deles, é um super tio pra eles. Então, a gente vê que ele não é esse cara bad boy ruim e tal, mas também se aproveita da fama, principalmente por essa parte de ter uma mulher diferente todas as noites. Mas tanto ele quanto o melhor amigo dele queriam tirar já essa imagem dele de bad boy para as pessoas pararem de achar que ele é essa pessoa ruim, assim, né? Mas como eles estão no ano de reassinar contratos, eles não querem, né? Principalmente porque o agente deles fica muito em cima de, olha, não faça nada diferente, faça tudo do jeito que tá fazendo para que eles assinem seu contrato, reassinem, né, seu contrato. Tudo bem. Mas nessa season em específico, geralmente eles pegam um avião particular diferente para cada jogo. Nessa eles assinaram com uma empresa e vão ter o mesmo avião e as mesmas comissárias de bordo em todos os voos, que não é uma coisa que acontece geralmente. Aí logo no começo ele conhece a Stevie, que vai ser a atendente de voo deles durante toda essa season. Ela é irmã de um jogador super famoso de basquete também. E ela é uma mulher também acima do peso, então tem ali um grande problema de autoconfiança que a gente vê ao longo do livro. E logo que ela chega, então, ela vai pedir pra eles pra dar o discurso dela de segurança, e ele já corta ela, falando, olha, não vou dar autógrafos agora, não quero fotos, não sei o quê. E isso deixa ela extremamente puta, ela dá uma resposta ali afiada pra ele, o que já chama a atenção dos Xanders, porque ninguém trata ele assim, né? E ele decide fazer a missão dele, irritar essa mulher em todos os voos que eles vão fazer, pedindo pra ela fazer coisas absurdas. Então ali chamando a atendente pra, me pega uma água, sendo que o frigobar tá aqui do lado, sabe? E coisas do tipo. Obviamente, isso vai levar a um relacionamento dos dois, um envolvimento dos dois. E foi simplesmente o livro mais gostoso de romance que eu li nos últimos tempos. A gente tem esse personagem em si, que tem essa fachada de bad boy pro público, mas que ele é um cara extremamente sensível, extremamente em contato com as suas emoções, porque ele faz terapia, fala muito da terapia. E a gente tem essa mulher também, que tem ali que colocar uma fachada de autoconfiança, de mulher segura, mas ela tem muitos problemas de autoestima, por conta da família atacando ela, por conta de ex-namorados, por conta de diversas coisas. Inclusive o ex-namorado dela era um jogador na faculdade, escola, e ia se transformar em um jogador profissional. E quando essa chavinha virou, aconteceu uma coisa no relacionamento deles que fez ela se prometer que ela nunca mais se envolveria com nenhum tipo de jogador. Então isso também é uma barreira ali entre os dois. Mas eu simplesmente me apaixonei por esse livro, gente. Tem todos os pontos positivos que eu gosto. Não tem trope de miscommunication, então eles não brigam porque eles não estão se falando direito. Eles têm a sua briga, claro, como todo livro de romance. Lá perto do final tem uma briga bombástica de será que vão ficar juntos, será que não. Mas não é por conta disso, de será que ele falou tal coisa que eu ouvi? Não vou falar com ele, vou simplesmente brigar. Isso não existe, então eu já gostei bastante. Ela também, assim como no livro de Jogos de Amor, ela voluntaria em um abrigo de animais para animais mais velhos, mas isso tem um grande protagonismo no livro e eu achei isso muito legal. E aqui também a parte do irmão, né? O irmão dela é um irmão super protetor, mas diferente de outros livros que eu também não gosto, não é aquele cara de, sou tão super protetor que você não pode ficar com esse cara, ou a gente vai brigar, gerando ali um plot de mentir que está ficando com o cara. Não, ele, não gosto desse cara, então estou te avisando que eu não gosto dele, mas você é uma mulher crescida, você faz o que você quiser e eu vou te apoiar. E eu fiquei tipo, Então assim, esse livro,
o tempo todo, ele tem 500 páginas quase. O tempo todo eu via que eu tava gostando tanto dele, eu ficava tipo, alguma coisa vai dar errado. Aí meu irmão aparecia, eu falava, é agora, ele vai ser hiperprotetor e vai gerar um plot ali que eu não gosto. Aí não era isso. Daí tá, então eles vão brigar, vai ter uma trope ali de miscommunication. Não era isso. Aí tá, ele tá tendo sentimentos por ela, mas ele vai guardar pra ele por muito tempo e ela não vai sacar. Não era isso. Então, tipo, só tinha pontos positivos o tempo todo e eu fiquei muito surpresa e muito fissurada por esse livro. Quando eu terminei ele, eu tive dificuldade de pegar qualquer outra coisa e ainda estou tendo, pra dizer a verdade. E quero reler esse livro e quero ter ele físico. Pela primeira vez, eu peguei um livro de romance, no caso esse, que eu sinto vontade de reler. Porque geralmente livro de romance não é uma coisa que eu fico, nossa, livro favorito, vou reler várias vezes. Tirando Canção de Aquiles, mas que não é um romance, assim, eu não considero um romance hot. Então, é a primeira vez que eu sinto isso. E eu quero muito esse livro físico. Ele tá bem chato de achar, pra dizer a verdade. Então, sei lá, espero que algum dia alguma livraria, alguma editora traga aqui pro Brasil, porque eu tô apaixonada e recomendando muito esse livro pra quem gosta de romance, claro, porque ele tem bastante hot também e é um livro bem grande. É uma série, tá? Vai ter outros livros. O próximo livro, inclusive, vai tratar de uma das outras aeromoças que a gente vê e do irmão da Stevie, que é o jogador profissional de basquete. E eu acho que tem mais 4 livros. Eu acho que o quarto não saiu ainda. Então, é isso. Recomendo super e foi minha melhor leitura de janeiro. E, ai, cara, que saudade desse personagem, sério. Que livro gostoso. Isso foi tudo que eu li em janeiro. E Um Abandonado. Estamos já no dia 22 de fevereiro e eu não finalizei nenhuma leitura e nem sei se vou conseguir finalizar alguma coisa esse mês, pra dizer a verdade, porque eu tô bem empacada e bem ocupada, não tô achando muito tempo pra ler. Muito provavelmente não vai ter vídeo de leituras pra fevereiro, porque não tô me forçando também. Tenho outras prioridades no momento. Então, qualquer coisa que vocês quiserem conversar sobre esses livros, pode deixar nos comentários, pode me chamar no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!